Pessoal, boa noite a todos. Hoje, 30 de dezembro, vamos fazer mais uma da nossa série de conversas. Aqui, Ednaldo Emerson, administrador do grupo do movimento conservador do Agreste. Hoje vamos conversar com Ranieri Menezes. Ranieri Menezes vai falar, a gente vai conversar novamente sobre essa questão do Grande Reset e a quarta revolução industrial e esses assuntos que têm relação com revolução industrial, tecnologia e essa questão de possível engenharia social. Boa noite, Ranieri. Boa noite, Ednaldo. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo. Você tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? Tranquilo. Da última vez eu fiquei dessa altura, mais ou menos, aqui no vídeo, na tela. Aí agora eu ajeitei. A pessoa vai administrando para ficar melhor. Mas a sua câmera tá muito boa, viu? Pronto, eu dei uma melhorada, coloquei no suporte agora, ficou melhor. Eu estava usando meio Ficou. que um improviso aqui. Muito bom. Bom, Ranieri, eu vi aqui esse tema sobre esse grande reset, né? Eu achava que isso daí era meio teoria da conspiração, mas pesquisando, a gente vê que isso é um assunto sério, né? Que é uma questão aí como se fosse uma reformulação do capitalismo, né? Da forma de produção. A gente tem essa quarta revolução industrial, que tem a ver com a tecnologia, né? Esse sistema de nuvens de informação, Big Uhum. Data. Isso. E você me passou aqui que tem o autor que você falou da última vez, o Klaus Klaus, Schwab. Klaus Schwab, né? Que ele Schwab. tem Klaus Schwab, isso. Ele Isso. tem dois livros, né? A Quarta Revolução Industrial, isso são livros, é a Quarta Revolução Isso. Industrial e Covid-19, The Great Reset. Isso. Ele tem vários livros, né? Ele tem vários livros, mas ele é uma pessoa também muito importante para a gente entender mais sobre isso. Por exemplo, a gente começou a tratar mais especificamente sobre o Grand Reset no vídeo anterior, né? A gente teve a oportunidade de conversar quase uma hora sobre o Great Reset, e a pronúncia é bem complicada mesmo, mas a gente fala reset. E assim, inicialmente, muita gente ouviu essa palavra, ouviu esse termo, ouviu na internet e viu na internet como algo de teoria da conspiração. E aí, só que não é bem teoria da conspiração, mas sempre existe algum tipo de narrativa, algum tipo de distorção, algum tipo de interpretação que, que faz parecer bastante com teoria da conspiração. Então, assim, a gente sabe que para ser teoria da conspiração, praticamente a grande mídia não ia nem dar nenhum destaque. E a gente sabe que a grande mídia de uns meses para cá, principalmente, desde revistas importantes e jornais importantes da Europa e dos Estados Unidos, já vem falando nisso naturalmente, porque isso está na pauta do Fórum Mundial da Economia, que estava previsto para janeiro, como a gente falou no outro vídeo, e foi repassado para maio. Mas assim, só resumindo para quem não viu o outro vídeo, o Grand Reset é como se fosse um tema escolhido por causa da pandemia. Por que por causa da pandemia? Esse tema foi escolhido porque os organizadores do Fórum Mundial da Economia viram que o ano 2020 foi um ano, ainda está sendo um ano, de grande oportunidade para acelerar várias agendas e várias pautas que eles já vinham tratando em anos anteriores. Por exemplo, a quarta revolução industrial, eles trataram em 2016. Veja, 2016 a gente já tem 4 anos praticamente.
E agora, esse ano, isso, o Fórum Econômico Mundial. Aí, assim, quando a gente fala em Fórum Econômico Mundial, o que é isso? O que é isso? A gente pode resumir rapidamente que é um encontro de líderes mundiais, desde celebridades a líderes governamentais. Só para citar alguns exemplos, todos os grandes líderes já pisaram lá, desde os anos 80. Muito antes dos anos 80, tinha outro formato, esse fórum. Esse fórum nasceu nos anos 70, o criador do fórum é o Klaus Schwab, é uma pessoa importante para a gente conhecer um pouco, pesquisar um pouco sobre ele, porque quando a gente fala em instituição é uma coisa muito abstrata. Você fala, o governo tal, de país tal, é uma coisa muito abstrata. Mas você, quando fala da pessoa, você tenta conhecer um pouco sobre a relação, os contatos que essa pessoa tem. E assim, só resumindo, o Klaus Schwab, que é o organizador do Fórum Mundial, ele simplesmente é um dos homens mais poderosos do mundo em relações públicas. Ele é o grande anfitrião das lideranças mundiais e das elites bilionárias do mundo. Ele consegue juntar o Putin, ele consegue juntar, como antigamente, aqueles príncipes do Oriente Médio com governantes da África. Ele trouxe praticamente todos os presidentes americanos para o fórum. Então, assim, o fórum ele é um agregador muito forte de pessoas de liderança mundial, mas a liderança mundial não é só elite de dinheiro. Claro, é óbvio que quando a gente se refere à elite, obviamente a gente está falando de dinheiro. Realmente são os bilionários que estão lá. Só que eles têm líderes de movimentos, eles têm líderes sindicais, eles têm líderes religiosos. Não é que eles têm, eles são convidados do mundo inteiro e participam. Então, há uma representação de quase 200 países. E a localização do fórum é na Suíça. O escritório principal fica em Genebra, mas o evento é realizado em Davos. E esse ano, por motivo de pandemia, eles vão retirar. Então, só fazendo uma brincadeira assim, superficial, a gente sabe que Davos é o topo do mundo. É o topo do mundo, literalmente. Lá tem os Alpes suíços, onde a elite mundial simplesmente vai desfrutar dos melhores resorts do mundo e vai esquiar e vai tratar de negócios. O Klaus, como ele é alemão, o Klaus Schwab, ele é alemão, fundador do fórum desde os anos 70, mas ele teve essa visão de juntar essa elite num local muito simbólico. O local simbólico, para quem tem dinheiro, é a Suíça. Foi uma grande jogada de marketing. Ele é muito criticado por alguns movimentos e também aceito por outros. E, na verdade, aqui eu quero, me permita, Edinaldo, já começar a fazer um filtro, que quando a gente fala em Fórum Mundial, lá ninguém vai impor um decreto que vai valer para o mundo inteiro. Nem a ONU impõe decreto. Nem a ONU tem essa autoridade. Nem a OMS tem autoridade de impor decreto. A OMS pode orientar, pode auxiliar, pode dirigir, entre aspas. Mas se um país não aceita, está trancada a porta para eles. A ONU, a mesma coisa. E o Fórum Mundial de Economia também caminha vamos dizer assim, nesse formato de que eles não impõem, mas eles expõem. Eles conseguem expor, eles conseguem reunir uma grande rede, um network muito forte de elite mundial, e com essa elite mundial, com certeza ele pode influenciar países, pode influenciar empresas, pode influenciar projetos governamentais ou privados pelo mundo afora. Então, assim, a ideia do Grande Reset é que eles encontraram uma grande oportunidade, nas palavras deles, se você entrar lá, o Fórum Mundial de Economia / o Grande Reset, você vai ver que, nas palavras deles, eles encontraram nesse formato, no tema desse ano, do ano que vem,
é uma grande oportunidade para uma transformação mundial. Só que essa transformação mundial, primeiro, se você enfatiza muito a teoria da conspiração, você acha que essa conspiração vai acontecer fatalmente e que ninguém pode fazer nada. E não é assim que caminha a humanidade, não é assim que funciona o mundo. Sempre vai existir oposições, sempre vai existir alguém do contra, até na própria pirâmide, no topo da pirâmide da elite, vai existir confrontos de ideias entre eles. Como Ô, eu Ranieri, disse no vídeo anterior. é, tem uma pergunta que eu quero te fazer. Antes, eu vou agradecer aqui o pessoal que está acompanhando: Érica, Sabrina, Levi Fernando, André Santiago. E tem uma pergunta que eu queria fazer que é meio que introdutória desse assunto, que é sobre a questão assim da expressão grande reset, né? A gente vê aí a palavra reset e é uma palavra, como é uma palavra em inglês, a gente, pelo menos para mim, a primeira coisa que vem em mente é o reset do computador, né? De você apertar e Isso. reiniciar, mas que na verdade não é necessariamente esse sentido, né? A palavra, É. pelo menos o termo usado, não é necessariamente nesse sentido que vai dar um reiniciar. Mas a ideia é mais ou menos essa, viu, Edinaldo? É o que eles querem. Mas assim, esse nome surgiu de uma brincadeira que parece que Do, surgiu do governante do Canadá, do primeiro-ministro do Canadá, que fez uma brincadeira que parece que foi uma reunião online e ele chamou de Grande Reset. Só que o Grande Reset, a gente não sabe se partiu dele ou se partiu do Klaus. Mas o Klaus Schwab, como é um grande relações públicas e é um cara visionário em termos de influenciar, que a intenção dele é essa mesma, ele pegou esse nome e surgiu o livro. O livro, por esse, sinal. Oi? esse Klaus, esse Klaus que você está se referindo, ele pode ser considerado assim alguém que seria desses intelectuais que quer dar uma de engenheiro social, de que vai, Pode ser. que é uma pessoa que se acha iluminada e que o pode traçar um plano de melhorar, porque esse pessoal aí, o pensamento deles é de que eles têm a solução para resolver os problemas do mundo, né? O pensamento desse pessoal é esse. Eu Pelo menos acredito que a elite de intelectual, né? sempre vai existir o interesse maior do Fórum Mundial da Economia é o interesse europeu. O Fórum é europeu, o Klaus Schwab é alemão, a maioria dos participantes são europeus e a Europa tem uma agenda para andar, que é a A, agenda a Europa a Europa que tirando a Inglaterra, né? Que com o movimento exceções, com exceções. Mas, por exemplo, quando a gente fala da União Europeia e e, europeia. e afiliados como ONU e outras coisas, por exemplo, a filha do Klaus Schwab, que é a Nicole Schwab, ela, ela tem projetos muito fortes na área, projetos internacionais muito fortes na área de igualdade de gênero. Aí você começa a identificar os movimentos da cúpula, porque veja, a filha dele, que é a Nicole, ela é alemã também e ela desenvolve projetos na área de igualdade de gênero. Aí se você olhar nas metas globais da ONU, você vai encontrar lá a meta número 5 vai ser igualdade de gênero. Então, o Fórum Mundial tem sua influência. É inegável. Ele tem sua influência. Agora, sim, o que tem por trás desse fórum, né, esses slogans que eles criam. Esses slogans são muito atraentes. O bem-estar social, a justiça social. Se você entrar hoje no site deles, vai estar lá uma foto que é uma das fotos mais marcantes do ano, que foi durante aquelas manifestações de protestos raciais nos Estados Unidos, que tinha lá uma pessoa, um homem negro, salvando um homem branco nas costas, tirando ele do meio da multidão para ele não morrer. Não sei se você viu essa foto. Não, o que eu vi essa semana foi imagens aí lá de Nova York, que alguns deputados aqui do Brasil replicaram. Aquele deputado Paulo Martins, ele replicou essa semana, acho que foi hoje ou foi ontem, Sim. do pessoal de Nova York destruindo o carro.
com bicicleta, jogando bicicleta em cima do carro, em Nova York, que é um dos estados aí que é bem democrata, né? Eles são bem avançados, mas no meio da... Esses movimentos estão cada vez mais assim mesmo. Cada um está buscando seu espaço. Agora veja que interessante. Ao mesmo tempo, né, que você começa a conectar essas associações de movimentos sociais, né, de temas como saúde. Veja, o Fórum Mundial entrou muito forte no tema saúde. Inclusive, outro plano europeu chamado COVAX. O COVAX é um consórcio de mais de 160 países e que eles estão de alguma forma planejamento estratégico para ajudar países subdesenvolvidos, por exemplo, na África e outros locais, com a vacina. Então, se a gente parar para pensar, aqui eu vou usar uma analogia que o Peter Turkey ele fez, que ele é um analista. Você já ouviu falar, né? Acho que eu falei nele da outra vez, porque ele fala o seguinte: basicamente na sociologia ou na economia, seja qualquer que seja a perspectiva que você vai fazer o estudo sobre a sociedade, você vai fazer um estudo em pirâmide. E nessa pirâmide você vai ter no topo a elite, você vai ter no meio os governos e na base a massa, o povo. E algumas pirâmides elas invertem, elas colocam a massa no meio e o governo embaixo. Mas a elite está sempre no topo. E o Peter Turkey, ele faz um levantamento cirúrgico dizendo o seguinte, que essa geração atual do século XXI, já da última década do século XX, e já esse período que nós estamos vivendo do século XXI, o topo da pirâmide está havendo um trânsito muito, muito grande de novos milionários por causa da quarta revolução industrial, por causa da tecnologia. A tecnologia está formando muitos novos milionários. A gente pode tomar como exemplo as startups. Quando a gente fala em startup, só se fala em unicórnio. Unicórnio são as empresas que conseguem atingir $1 milhão para cima, né? O mínimo é 1 milhão. Então, assim, o topo da pirâmide está ficando como se fosse uma sala superlotada. E não, olha, tem o pessoal da tecnologia que está ficando milionário muito rapidamente, em grande quantidade. O crescimento desse pessoal não é um crescimento linear, é um crescimento exponencial, é um crescimento que a cada 6 meses entra uma nova turma de milionário na elite. E essa turma, Edinaldo, elas vão disputar espaço com outros que têm dinheiro e têm ideias. E não é fácil você juntar um monte de gente com ideias diferentes. E não é fácil você unir as ideias. É o que o Fórum Mundial de Economia tenta fazer. Agora, vê só, não só tem isso. Tem também as formações de mestrados, doutorados e pós-graduações. Vou citar um exemplo de Harvard. Olha, Harvard, quando produz intelectuais na economia, em pós-graduação, em mestrado, doutorado, está produzindo elite. A fábrica de produção, eu estou citando uma fábrica de produção acadêmica, mas há várias. É uma das, né? Vá somando essa elite, que o elevador vai ficar apertado lá no topo da pirâmide. E esse elevador apertado no topo da pirâmide é o que o Klaus Schwab tenta juntar esse pessoal anualmente e diz, olha, eu tenho a solução. Ele pode até dizer isso, né? Eu tenho a solução. Mas quando ele se refere a apertar um botão, a ideia de apertar um botão de reset, se fosse fácil mudar a história humana apertando um botão, até hoje eu só vi mudar a história apertando um botão, a bomba que caiu no Japão, né? Você aperta o botão e mudou a história da guerra. Ali é um botão, ali é um reset mesmo. Ali foi um reset na guerra. Agora você fazer um reset de elite mundial. E outra, a pirâmide, ela não vive só da elite. Ela vive dos governos. Os governos entram em choque com a massa e entram em choque com a elite. É muito importante a gente analisar
Fórum Mundial, ONU, OMS, governos mundiais, nova ordem mundial. Sempre que a gente pensar nessas coisas, a gente tem que pensar nessa pirâmide. E eu dou aqui como referência para que vocês pesquisem o Peter Turk, que é um cara que realmente ele cria gráficos, ele estuda, ele tem uma equipe de matemáticos para tratar sobre esse desenvolvimento de décadas. Inclusive, ele há 10 de longo... há 10 anos ele fez uma projeção que os Estados Unidos entraria numa convulsão social. E os Estados Unidos entrou na convulsão social, racial, mas ele não contava com a pandemia, porque aí já seria bola de cristal. A pandemia não tem como a matemática saber exatamente quando é que ela vai surgir, a data que ela vai surgir. Mas ele disse que em 2020 haveria uma convulsão social nos Estados Unidos. Por isso que ele está sendo agora mais ouvido, mais observado. E o que vale a pena entender dele é o seguinte, é que essa pirâmide é complexa. Veja, a base, a massa, a gente quando fala da massa, do povo, da massa de trabalhadores, da grande população mundial, que nós estamos caminhando para 8 bilhões, essa massa não é uma massa sem cérebro. Tudo bem que há massas mais manipuláveis, há massas mais submissas, mas a gente não pode generalizar um erro. Então, se nessa massa, a gente nessa massa vai encontrar classe B, classe A, classe C, classe D, todo tipo, em todos os setores, desde setores privados, governamentais, sociedade civil, dentro dessa margem a gente vai encontrar esses conflitos. Esses conflitos é o que possivelmente o Fórum Mundial ele tenta de alguma forma controlar. Só que esse controle, por exemplo, como muitas pessoas dizem, esse grande reset é uma grande sacada de engenharia social para dominar o mundo. É a tecnocracia que vai dominar o mundo. Eu não acredito nisso. Não, isso é muito complexo. Isso a gente tratou no outro vídeo. E a gente pode pensar o seguinte, só como exemplo. Você vê que cada vez mais o mundo está sendo descentralizado por causa da nova mídia. Já que a gente está falando em quarta revolução industrial, a gente não pode deixar de falar da descentralização da comunicação e da descentralização da administração. É um ponto-chave esse daí, que a comunicação ela era centralizada, teve a época do rádio, né? Teve a época da televisão, sim. E agora é a época das mídias que furou muito, está furando a bolha dos grandes grupos, né? E essa questão do controle da informação, antes a informação ela poderia ser mais manipulada, vamos dizer assim, porque, por exemplo, o acesso à informação era através da televisão. Hoje você pode pesquisar na internet a informação que você quer, você pode fazer uma pesquisa. Sim. E a gente vê também que essas grandes big tech, né, essas grandes empresas, elas tentam, de certa forma, por exemplo, o Google, tenta, de certa forma, fechar a bolha, fechar assim, o controle da informação. Monopolizar, você vê, exemplo, ou centralizar, né? Você vê hoje como funcionam os navegadores, né? O navegador, por exemplo, o navegador do Google Chrome. Você antigamente na internet, quem mexe muito com a internet há muito tempo vai saber o que eu estou dizendo. Você, quando digitava um endereço, se você digitasse errado, .com.br, o endereço .com.br, se você digitasse errado qualquer coisa, dava uma página não localizada, né? Ou seja, aí você precisava digitar corretamente o endereço para conseguir acessar aquela página. Hoje, você, quando digita no Google Chrome, se você digitar errado, você não vai cair numa página não encontrada, você vai cair numa página do Google listando as páginas e vai listar aquela que você teoricamente está procurando. Mas também você também pode digitar uma palavra daquilo que você está procurando e ser direcionado. Então, um exemplo
que eu falei que essas empresas elas tentam, de certa forma, ainda controlar, é através, por exemplo, desse buscador de conteúdo, que é muito diferente de antigamente. Você, quando digita o endereço, você pode ser direcionado. Então, é uma forma aí de controle de informação. E, assim, o Google é um gigante, né? A gente não tem nem noção do tamanho, porque não é só o Google, tem outras empresas que fazem parte desse... Sim, que o elas Big compram, Tech, né? né? O Big Big Tech. Tech. É chamado Big Tech. Agora veja, a gente está começando a ter problemas. Agora esses problemas vão ter que encontrar soluções. Exemplo, hoje é visível que há um monopólio de Big Tech. O monopólio se chama Google e Facebook, praticamente. A gente O pode Facebook citar outros. comprou o Instagram, né? Sai comprando outros para Isso, fazer. isso. Aí, o que acontece? As Big Techs, elas tentam se proteger fazendo seus filtros e fazendo seus fact-check, fazendo suas checagens. Inclusive, até as empresas de jornais tradicionais, elas estão agora em parcerias com essas checadoras de veracidade, que é um problema a ser discutido. É um problema a ser discutido. Essas checadoras, por exemplo, tem uma checadora que é da Folha de São Folha. Paulo. Será que essa checadora de conteúdo, será que ela checa o conteúdo da Folha de São Paulo, se é verdadeiro ou falso? Então, assim, eles têm como se fossem os escudeiros, né? Essas empresas de jornalistas eles vão fazer o trabalho, eles vão fazer o trabalho correto, mas eles não vão fazer o trabalho imparcial. Não tem como fazer um trabalho imparcial porque eles pertencem a uma empresa. Agora, veja que interessante. Esses movimentos das Big Techs nada mais é do que se autoproteger da fragmentação e da descentralização do poder da internet. A internet, ela te dá um poder de colocar na sua mão um computador de bolso. Esse computador de bolso, ele faz praticamente tudo. A gente nem precisa entrar em detalhes do que um smartphone faz, mas a gente pode usar como exemplo a Primavera Árabe, que aquelas revoluções da Primavera Árabe aconteceram com trocas de mensagem, e que nem era o WhatsApp ainda, mas aconteceu através dessa tecnologia de comunicação rápida e que saiu derrubando ditadores. Aí veja, isso foi um laboratório de praticamente 10 anos atrás. Aí a gente olha para agora, esses grandes monopólios, que de vez em quando o Zuckerberg está lá no Senado dos Estados Unidos, está sendo chamado para isso, para aquilo, a gente tem também que entender o seguinte: muitos governos, por questão de preservar o seu poder, eles tentam regulamentar a internet. A gente teve aqui recentemente uma discussão que ela vai voltar ainda, que é o marco regulatório da internet. E quando chegar o 5G, vai ser outra discussão. Então, assim, a gente tem que visualizar que esses problemas de manutenção de poder sempre vai existir. Vai existir para cima da internet, vai existir. O Ranieri cortou. Cortou? Acho que foi minha internet que caiu. A questão ambiental é uma questão fundamental do Fórum Mundial da Economia e que é uma das bandeiras dele. Agora sim, o que eu observo, que eu gosto de tecnologia e minha área é design, eu vejo que no gráfico de crescimento, de avanço de tecnologia, cada vez mais, a gente está hoje com aceleração de o que o mundo fazia em 100 anos, a gente hoje faz em 6 meses. Olha a comparação que eu estou fazendo. Isso é comparação de analista de tecnologia. O que o mundo fazia em 100 anos antigamente, agora faz em 6 meses. E esses 6 meses, Edinaldo, daqui a um tempo pode virar 3 meses, pode virar 2 meses, pode virar 1 mês. Então, de repente, uma tecnologia nova, uma administração nova, um conceito novo de administração, um conceito novo de comando e controle, um conceito novo de comunicação surge e derruba ditador, derruba monarquia, derruba república, derruba isso, derruba aquilo. Então, assim, é muito difícil a liderança da pirâmide, a elite da pirâmide,
que está representada no Fórum Mundial da Economia, ela tem um poder sobre todas as camadas, quando essas camadas estão com uma tecnologia, ela está dentro da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é um tiro no pé do grande reset. Se o grande reset tiver a intenção centralizadora de ter mais poder centralizado, a quarta revolução industrial é um tiro no pé. Vou citar uma tecnologia, já que a gente está falando de quarta revolução industrial, que é uma tecnologia que cada vez mais ela vai ter mais importância e ela vai ser cada vez mais invisível. Trata-se da blockchain. A blockchain, o conceito blockchain já está funcionando e só está no começo. Ele foi criado para trazer segurança de transação econômica para o Bitcoin, só que ele vai entrar em tudo, Edinaldo. Até no contrato de advogado. Contrato de advogado, contrato de imobiliária, em todas as transações que envolvem o carimbo de confiança. Em questão de eleição das urnas, que daria mais segurança se houver... Olha, se você juntar o 5G e o blockchain, vai acabar a eleição de urna. Isso é a quarta revolução industrial. Aí assim, alguém pode dizer, mas vai ter quem manipule, vai ter isso. Sempre vai existir essas discussões. Agora sim, a gente não precisa ficar ouvindo, calado. As massas vão se mobilizar. Os governos podem se mobilizar, as elites podem se chocar. E o mundo é isso. Agora sim, eu acredito que esse representante, né, que se diz como representante dessas elites, como Klaus Schwab, ele quer colocar essa abordagem, que ele chama de abordagem sistêmica. Ele diz que o mundo está numa transformação em todas as áreas. A economia está globalizada, o social está globalizado. O social está globalizado mesmo. O que aconteceu, aqueles movimentos raciais que aconteceram nos Estados Unidos, estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro, em outros locais. Então, os movimentos sociais estão globalizados, a geopolítica está dividida, mas está globalizada. Tem uma parte que é de um lado, tem uma parte que é de outro. E essa parte que é de um lado e que é de outro, esse pensamento binário e esse pensamento de dicotomia, direita-esquerda, isso vai ficar também ultrapassado. Isso quem está dizendo são os professores, por exemplo, o professor Carlos Nepô, que eu sempre cito ele diz que o mundo é tão complexo que ele vai ter que pensar além do binário, ele vai ter que pensar além da dicotomia. Isso não significa que a gente vai excluir valores conservadores, isso não significa que a gente vai excluir o que existe, de fato, como oposição da esquerda. As oposições, as pautas, as agendas, sempre vão existir. Agora, de que forma elas vão assumir poder cada vez mais, a gente vai ver isso. A gente está sendo testemunha disso. A quarta revolução industrial, ela é algo fantástico, não foi criado pelo Fórum Mundial. O termo, eles exploraram o termo, talvez eles queiram até ter um certo domínio sobre esse termo. O próprio Klaus Schwab escreveu um livro sobre a quarta revolução industrial, inclusive eu estou com um livro aqui aberto. Então, assim, a gente percebe que, por mais que se queira tomar conta de um termo, esse termo é nosso, esse termo é do mundo. Então, as tecnologias... Agora, veja, o mundo só vai perder essa escalada exponencial de tecnologia, se acontecer algo muito dramático e drástico, como uma guerra mundial. Mas, assim, uma guerra mundial, eu acredito que esse pessoal que está no topo da elite, que está no topo da pirâmide, não vai querer perder os seus privilégios. Eles querem, de alguma forma... Edinaldo, me permita. Alguns críticos dizem que o grande reset é como se fosse uma recapitulação de histórias, de políticas passadas, que quando a elite se sente ameaçada, ela oferece para as bases pão e circo. E aí eles dizem que o pão e circo oferecido para as bases nada mais é do que as bandeiras ambientais, que eles não estão nem aí se vai poluir, se não vai, eles querem dinheiro. Eles vão oferecer bandeiras sociais, eles não estão nem aí o que é que vai acontecer no banheiro do shopping, o que é que vai acontecer por aí afora, como a gente já escutou em certas críticas, né? Então, assim,
esses termos, essas bandeiras, resiliência, né? Justiça social, isso tudo, como eu falei no primeiro vídeo, é a mão do mágico. Ele te distrai de um jeito e toma de outro. O Ranieri, dentro desse tema aí da quarta revolução industrial, agradeço o Tiago Valença está falando aqui, a Primavera Árabe, né? E Sim. a Primavera Árabe aí foi essa quarta revolução industrial, ela impulsionou esses movimentos, né? No caso, a Primavera Árabe aí é um exemplo. Uma semente, uma semente. Uma semente. E agradecer aqui a presença aqui do pessoal que está acompanhando, Isaac Costa, Tiago, né, que comentou. E dentro desse tema aí da quarta revolução industrial, eu gostaria de destacar a questão aí que você estava falando aí a gente estava falando das Big Techs, o Facebook e a tentativa dessas empresas de manipular a informação, né? Nos Estados Unidos está tendo uma grande discussão jurídica que provavelmente vai chegar aqui no Brasil, na verdade já está, né? Que é a questão se essas empresas, se elas podem censurar o conteúdo dos usuários. Porque, assim, a questão é, essas empresas, lá nos Estados Unidos, eles se protegem juridicamente de não sofrer punições, de serem processados pelo o governo, dizendo o seguinte, que eles... aquele conteúdo ali não é responsabilidade deles, o conteúdo que os usuários postam. Mas a partir do momento que essas empresas elas passam a censurar, escolher o conteúdo, por exemplo, um conteúdo aí de um viés que é contrário às políticas dele, e eles vão e apagam aquele conteúdo. Então, se a empresa passa a censurar, a editar o conteúdo, então ela pode ser penalizada juridicamente pelo seguinte raciocínio, já que a empresa pode, se aquele conteúdo for danoso, se aquele conteúdo for prejudicial, então ela consequentemente é responsável. Ela está sendo uma questão aí, a questão aí está se ela é uma editora de conteúdo ou se é como se fosse uma praça livre, que as pessoas é que se responsabilizam. Então está tendo uma grande discussão nessa questão, porque elas se protegem dizendo que não podem ser punidas por serem ali ser uma praça pública. Mas a partir do momento como que elas deixam de ser uma praça pública e começam a editar o conteúdo, a censurar algum conteúdo, então elas estão editando aquele conteúdo, então elas passam a ser responsáveis pelo conteúdo juntamente com os seus usuários. E se a empresa, por exemplo, o Facebook, possa ser punida juntamente com o usuário, elas podem quebrar, porque elas vão responder, vai pesar no bolso delas, né? Elas vão responder aí financeiramente, e os processos, principalmente lá nos Estados Unidos, são processos milionários, né? Às vezes um caso pode virar aí um valor astronômico que para uma empresa, até para uma empresa grande, possa causar prejuízos, né? Então tem essa grande discussão que está dentro aí desse assunto da quarta revolução industrial. A tecnologia, Edinaldo, ela vai criar milhões de casos jurídicos, porque você vai ter esse problema dentro das empresas, você vai ter problema de privacidade, por exemplo. A questão da privacidade ela ainda não foi desenvolvida em termos de, por exemplo, já tem empresas que já está te oferecendo para que você tenha a opção de apagar sua memória, apagar os seus rastros, porque tudo na internet é rastro, e aí na análise, na métrica dos rastros, você se transforma num consumidor, vamos dizer assim, manipulável, porque para onde você vai, aquele seu gosto, aquele gosto que você sinalizou para o algoritmo, ele vai te seguir e pode te incomodar aquilo ali. E aquilo ali pode virar um processo. Então, assim, são muitos casos, né? Casos que a gente começou a falar sobre, que vai envolver
transporte, você vai viajar, quantas coisas vão envolver uma viagem, né? Que você vai ter que possuir um passaporte com um código social, uma pontuação social, que já existe em alguns países, essa pontuação social. Uma câmera de reconhecimento facial pode fazer uma pontuação social sua, como já acontece em alguns países. Então, assim, até onde vai isso? Aí é que está. Se a gente olha para a pirâmide, se a gente olha para o topo, e que o topo faz o que quer, então a gente não tem liberdade, a gente não tem reação, a gente só diz amém e sim, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que funciona é choque o tempo inteiro. Choque em todas as partes da pirâmide. Porque assim, quando a pessoa estiver incomodada, que sua privacidade foi invadida, ou que aconteceu algo que ela não gostou e que envolveu uma tecnologia, ela pode buscar os caminhos. Eu acho que até na sua área, né, jurídica, já deve começar a existir, já está existindo de um tempo para cá, especializações nessa área de tecnologia e ética. Tecnologia e ética. Então, assim, são muitas situações, por exemplo, uma questão importante, mudando um pouco de assunto, a questão trabalhista. Os trabalhistas estão muito associados aos socialistas, mundialmente falando. E existe uma projeção, veja, por isso que eu falei no tiro no pé. Existe uma projeção da quarta revolução industrial que até 2025 ou 2030 no máximo, vai haver uma paridade de trabalho de automação robótica, automação informacional e digital com trabalho humano. E vai acontecer um caos nos sindicatos, vai acontecer um caos no meio trabalhista, como aconteceu, um exemplo pequeno que aconteceu, mas significante, as mudanças, né, de trabalhos de transporte, exemplo, os taxistas e Uber. O Uber veio descentralizado, sem gerência. O gerente é a estrelinha que você dá para o passageiro ou que você dá para o motorista. Esse é o controle da gerência, o controle de qualidade. E os taxistas ficaram no século passado, reclamando e buscando PDT, buscando... o PDT estava querendo impedir até a entrega de delivery. Assim, ninguém consegue parar essa estrutura, que é uma estrutura orgânica, uma estrutura natural, quando uma tecnologia vem, quando uma tecnologia nova chega, ela começa a trazer transformações. Agora sim... Comentário aqui de Tiago Valença, ele dizendo aqui que o cinema aqui de Caruaru, né, trocou o funcionário pelas máquinas, né? Aí já é outro exemplo. É a quarta revolução industrial. É a automação, né? Automação. Essa automação está prevista para 2025, para existir uma transformação de que 50% das pessoas irão disputar 50% com as máquinas. Vai estar uma paridade de trabalho. Aí você diz, e daqui a 20 anos? Meu amigo, a base da pirâmide vai ser um tumulto. A base do meio dos governantes vai ser outro tumulto. A gente, quando olha o nível de tecnologia, o crescimento, a robótica, a inteligência artificial, as impressoras 3D, a nanotecnologia, a biotecnologia. Falando em biotecnologia, eu não sei se vocês viram, mas assim, eu recentemente, uma coisa que me chamou a atenção, eu não conhecia, são as fazendas verticais, né? As fazendas de biotecnologia, uma agricultura totalmente baseado em tecnologias atuais, que vai competir com fazendas horizontais. Agora, assim, não significa que a fazenda vai ser um prédio, mas um galpão consegue fazer uma plantação de 6 andares, 5 andares. É uma coisa boa que você vê que é o desenvolvimento aí da tecnologia também. Aí. Exato, exato. Aí assim, às vezes a gente fica temeroso. Veja, uma coisa que eu compartilho com alguns amigos é o seguinte: a gente fala muito em governo único mundial, a gente fala em nova ordem mundial, alguns falam também em anticristo.
Aí parece que todo mundo esqueceu, principalmente quem defende, não vou entrar no mérito quem defende e quem não defende, mas a maioria das pessoas defende o livre-arbítrio, mas parece que só crê no fatalismo. O anticristo, a nova ordem mundial, a centralização de poder chegou, ela vai vir e ponto. Peraí, e a reação? Não existe reação? Não existe reação de liberdade? Então, assim, são conceitos que vale a pena a gente parar um pouco para pensar, principalmente nesse espaço, né, conservador, nesse espaço de pensamento mais conservador. Essas coisas a gente não simplesmente pode subscrever, assinar um fatalismo. Por que assinar um fatalismo? Só se sua visão escatológica for com o anticristo. Aí tudo bem. Aí você subscreve e você não vai nem protestar mais. Você só vai esperar o poder mundial. Mas se você se sente como um cidadão livre, como o conservadorismo preconiza, você vai reagir. Você vai buscar meios. Assim como aconteceu na Primavera Árabe. Aquele povo que estava submisso, com a tecnologia rudimentar, ainda com aqueles celular de lanterninha, passando mensagem. Derrubaram. Uniu as pessoas com a forma de comunicação rápida e direta. Né? Isso. O resultado não foi positivo totalmente, você sabe disso, né? Porque muitos ditadores que caíram entraram regimes piores. Mas o caso da Tunísia foi um caso positivo. Ô, Ranieri, a gente já está aqui em quase 50 minutos. Vamos finalizar. E queria te agradecer aí novamente por aceitar aí o convite. É muito assunto, Edinaldo. É muito assunto mesmo. Olha, a gente não entrou na questão ambiental. Essa questão ambiental a gente pode deixar para outro momento. É uma base da pauta deles, né? Da pauta do... É muito forte. A quarta revolução industrial, a gente tratou assim muito rapidamente, né? Sobre as questões éticas que vão envolver a tecnologia. Acho que isso é importante você associar esse problema e esse conceito. Beleza. A gente outro dia marca outra conversa e agradecer a todo mundo que participou. Obrigado a todo mundo aí. A conversa vai ser ao ano, hoje já é dia 30. Se Deus quiser, Sim. um ano novo vai ter muita saúde, né? A palavra aí que tem que vir muita saúde, muita prosperidade para todo mundo e que Deus esteja à frente aí de tudo, abençoando a vida das pessoas. Agradecer aí, Ranieri, por ter participado, agradecer aí todo mundo que está assistindo e quem vai assistir depois. E outra oportunidade aí a gente conversa mais um pouco sobre... Valeu, Edinaldo. Valeu todo mundo. Feliz ano novo para todo mundo. Se Deus quiser, vai ser um ano de paz e saúde. Amém. Valeu, Ranieri. Vou encerrar aqui. Valeu. Um abraço.